Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos tratar de férias, período de descanso de ocorrência anual, todo mundo conhece, né? A cada ano de trabalho, o empregado tem direito a um descanso remunerado, portanto, período de descanso, interrupção do contrato, vamos lá, fundamentos, aquisição, concessão. Bom, trata-se de período de interrupção do contrato de emprego, portanto, não haverá trabalho, mas haverá salário. Temos um vídeo aqui no canal que trata especificamente dos fatores, das causas ensejadoras de interrupção. Dentre essas causas, as férias. Não há trabalho, mas há salário. Caráter imperativo de indisponibilidade da prestação laborativa, ou seja, não se trata de opção da pessoa, do trabalhador ou do empregador. A cada 12 meses de trabalho tem que haver um descanso. É uma norma de caráter imperativo, a sua imposição é absoluta. Não pode haver sonegação das férias, por se tratar, e aí creio eu ainda, de tema de saúde e segurança do trabalhador. Como todas as regras, para mim, não para o legislador da reforma, para mim, todas as regras de duração do trabalho. A ocorrência é anual, como eu já disse aqui, todo ano tem que ter, não pode haver a sonegação desse direito, todo ano tem que ter férias, a cada período aquisitivo que nós vamos ver aqui. Muito bem, quando é que o empregado adquire o direito às férias? Regra do artigo 130 da CLT, vamos lá, abrindo a CLT aí, pessoal, por favor. Vamos acompanhar aqui com a norma legal, heterônoma, estatal, artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Inciso 1, 30 dias corridos, e aí tem a exceção do parágrafo 1º que nós vamos ver depois. Na verdade, não é do parágrafo 1º, é a exceção da reforma trabalhista, do fracionamento das férias em até 3 períodos. A regra do 130 permite exceção do artigo 134, aí sim, parágrafo 1º. Mas vamos lá. 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Vamos lembrar aqui que são faltas injustificadas. Se o trabalhador tiver faltado ao serviço até 5 dias injustificadamente, ainda assim terá 30 dias de férias. Inciso 2. 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. Lembrando, faltas injustificadas. Aqui não é uma proporcionalidade direta, tá, gente? Não é faltei 6 vezes, tenho 24 dias só. Entre 6 e 14 faltas, eu tenho 24 dias. Opção do legislador, arbitrária. Ou seja, que não há uma vinculação direta entre as faltas e os dias. É apenas uma proporção. Não é proporcional, né? Entre 6 a 14 são 24 dias. Inciso 3. 18 dias quando houver tido de 15 a 23 faltas. Inciso 4, 12 dias quando houver tido de 24 a 32 faltas. Portanto, não se trata de desconto no período das férias em relação às faltas. Se trata de um quadro que o legislador escolheu, uma moldura que ele escolheu para dizer quantos serão os dias de férias. Artigo 131, não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado, inciso 1, nos casos referidos no artigo 473. Nós já vimos o artigo 473 quando tratamos de interrupção e suspensão do contrato. Eu remeto vocês ao vídeo específico e à leitura do 473, que não farei aqui.
mas é muito simples. Se a falta está justificada, teremos os mesmos efeitos de um dia trabalhado. Não vai haver cômputo para essa moldura normativa do artigo 130 em seus incisos. Se a falta é justificada, o trabalhador não terá essa redução no número de dias de fruição do descanso anual. Para os domésticos, a regra geral é a mesma no artigo 17 da Lei Complementar 150 de 2015. O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, com acréscimo de pelo menos 1/3 do salário normal após cada período de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família. Regra geral é a mesma. O que há uma diferença? Ok. Há uma diferença para o doméstico em tempo parcial, artigo 3º, parágrafo 3º, que manteve uma proporcionalidade de dias de trabalho em relação às horas trabalhadas na semana. Eu entendo que é inconstitucional, mas eu não vou insistir nisso porque o Supremo é que tem que dizer. Mas só exemplificativamente. Só tem 18 dias de férias se a duração semanal do trabalho for superior a 22 horas até 25 horas. Então, o legislador, aqui é o meu sentir impropriamente, ele fez uma distinção em relação à duração das férias a partir das horas trabalhadas na semana. Isso não me parece ser conforme a Constituição, mas ok. É o que está na lei, por enquanto ninguém disse, né? Nenhum órgão em controle concentrado de constitucionalidade disse da inconstitucionalidade, então vamos convivendo com isso. Por enquanto, vejam aí, por favor, artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Complementar 150. Ausências justificadas, súmulas 46 e 89 do TST. Traz uma obviedade. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não serão consideradas para os efeitos da duração das férias. Óbvio, né, gente? Falta decorrente, ausência ao trabalho em decorrência de acidente não pode gerar redução no número de dias de fruição das férias. 89, também no óbvio. Mas é bom dizer o óbvio. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias. Aí não é nem desconto, não é, senhor TST? Não serão consideradas para a concessão das férias. Melhor seria. Concessão. Bom, então o empregado adquire o direito às férias a cada 12 meses de contrato. A pergunta agora é: adquirido o direito, quando é que o empregador deve conceder as férias? Lembrando que a regra geral é que o legislador é quem decide quando, mas dentro também de um período legal. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. A regra geral ainda diz, vamos ler a regra geral corretamente, ou melhor, integralmente. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, e esse aí em um só período é regra geral que comporta exceções, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. E aí é a exceção legal que na prática tende a se tornar regra. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos,
sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Beleza. O empregador pode, então, desde que haja concordância do empregado, e essa concordância, no contexto da subordinação jurídica, ela é mentira. Então, o empregador pode fixar as férias em até 3 períodos, exemplificativamente. Um período de 15, outro período de 7, outro período de 8. Dentro do período concessivo, ou seja, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Então, o empregador, como regra geral, escolherá o período. Se o patrão não conceder as férias dentro do período concessivo, artigo 137, sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Então tá, período aquisitivo, período concessivo. As férias do período aquisitivo não foram concedidas dentro do período aquisitivo e sim depois. Os dias serão os mesmos, 30. Só que a remuneração será em dobro, acrescida sempre do terço constitucional. Súmula 81 do TST. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Direito de coincidência, exceção à regra geral. O empregado menor de 18 anos poderão fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Então, o empregado estudante menor de 18 terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. E os membros de uma mesma família que trabalharem num mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem. Até aqui, beleza. E se disto não resultar prejuízo para o serviço. O grande problema é que quem diz se essa coincidência resulta ou não em prejuízos para o serviço é o empregador. Mas então, em tese, os membros de uma mesma família poderão coincidir o momento de suas férias, por motivos óbvios. Vamos falar da remuneração das férias. Então, se é interrupção do contrato, não há trabalho, mas há salário, que é o salário devido mais um terço constitucional. Sempre que eu falar em férias, gente, segue o terço constitucional. É o salário do mês mais um terço. 142. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Então, é salário daquele mês mais um terço constitucional. Em se tratando de salário variável, por exemplo, do comissionista, do horista, parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. E aqui segue o 142, dizendo como é que eu calculo o salário variável por tarefa, por percentagem. E aí eu remeto a vocês a leitura do dispositivo legal. Não há necessidade aqui da leitura ipsis literis, façam vocês a análise, mas o fato é que nós vamos ter a apuração por média. Quando o salário é variável, eu vou apurar a média dos pagamentos ou no ano de aquisição ou nos 12 meses que antecedem a concessão, de acordo com o artigo 142, parágrafos fixam a fórmula de cálculo. Férias proporcionais, quando eu não adquiro integralmente o direito em razão
de não completar 12 meses. Súmula 171 do TST. Vamos lá, abram aí o livro de súmulas disponível no site do TST. Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. Então, se eu trabalhei 7 meses no período aquisitivo, 7 meses completos no período aquisitivo, e fui dispensado ou me demiti, fui dispensado sem justa causa ou me demiti, ainda assim receberei 7/12 de férias proporcionais. O terço constitucional, como eu disse, sempre que há férias a terço constitucional, há 1/3 a mais de pagamento. Súmula 328. O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal de 1988. Então, sempre que houver férias, o terço constitucional acompanha, independentemente de qual é o motivo do pagamento dessas férias. Súmula 7. A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação, ou, se for o caso, na da extinção. Então, férias não gozadas a tempo e modo serão indenizadas na extinção do contrato ou na ação trabalhista que seja ajuizada com tal pedido. Bom, antes de iniciar a fruição do período das férias, o empregador tem que pagar, ou seja, é um caso de pagamento antecipado, é um caso excepcional de pagamento antecipado. Por quê? No direito brasileiro, o trabalhador não tem crédito com o empregador. Crédito no sentido de crediário ou de financeiro. Primeiro eu trabalho, depois eu recebo. É postergado o pagamento. É pós-numerado o salário. É contraprestativo o pagamento. Eu presto primeiro, recebo depois. Aqui não. Aqui há uma exceção do artigo 145 da CLT. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Óbvio, né, gente? Se eu vou entrar em férias, eu vou entrar em férias já com o meu dinheiro no bolso. Além disso, eu posso escolher também receber, quando do momento das férias, metade do meu 13º, nos termos da Lei 474965. Temos vídeo aqui no canal também, mas eu tenho que me manifestar nesse sentido para o empregador em janeiro, dizendo que eu quero receber metade do meu 13º na oportunidade das minhas férias. Até muito recentemente, havia súmula 450 do TST. Atenção, gente, súmula cancelada. Atenção, atenção, súmula cancelada. Havia súmula do TST que previa interpretação analógica se o empregador não fizesse o pagamento no prazo do artigo 145. O empregador perdesse o prazo do artigo 145, ele pagaria as férias em dobro. Mas súmula cancelada, atenção, anotem aí nos cadernos, nos livros, no Vademecum. Já está atualizada a informação no meu curso de Direito do Trabalho. Súmula 450 cancelada pelo STF em sede de ação de descumprimento de preceito fundamental 501.
Risquem aí no livro de súmulas, senhoras e senhores. Súmula 450 cancelada. Conversão pecuniária de parte das férias, é o famoso vender férias, né? O empregado pode vender 10 dias de suas férias. E aí ele vai gozar 20 dias e vai receber 10 em dinheiro para além da remuneração que ele antecipou. 143. É facultado ao empregador converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Então, empregado pode vender até 10 dias. É direito potestativo, ou seja, o empregador não pode se recusar a, aspas, comprar. E a natureza jurídica é indenizatória, portanto, esse valor do abono, aspas, também, ele é indenizatório e não remuneratório. Sigamos com os procedimentos. O empregador deve comunicar ao empregado por escrito que ele vai ter férias em tal período, e esse período deve ser anotado em carteira de trabalho e previdência social, artigo 135. A concessão das férias será participada por ato escrito ao empregado com antecedência mínima de 30 dias. Isso será levado à anotação em carteira. E também deverá ser feito o pagamento antecipado, que nós acabamos de ver no artigo 145. Temos aqui uma novidade na Lei 14.457, que foi denominada Programa Emprega Mais Mulheres. E aí aquelas pessoas que são mães ou pais de crianças menores de 6 anos ou pessoas com deficiência, elas podem antecipar suas férias nos termos dos artigos 10 a 13 da lei própria. Vejam aí na legislação de vocês. Mesmo sem ter transcorrido o período aquisitivo, pode haver necessidade da antecipação das férias, e aí a mulher, né, preferencialmente, para cuidar de próprio filho, poderá antecipar o período de fruição, mesmo não tendo ainda cumprido o período aquisitivo. E aí a lei dá a forma dessa concessão. Férias coletivas. O empregador, como regra geral, concede férias individualmente, né? Cada empregado tem o seu período aquisitivo, cada empregado individualmente considerado tem o seu período concessivo, e aí o empregador, normalmente, concede férias individualmente. Mas ele pode também conceder férias coletivas. Artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. O empregador comunicará ao Ministério do Trabalho e Emprego essa medida e também ao sindicato. Bom, as férias coletivas elas tinham maior apelo quando nós não podíamos fracionar as férias, né? Quando o período concessivo, melhor, quando o período de fruição não podia ser fracionado. Aí o empregador fracionava via férias coletivas. Hoje está mais fácil, dá para fracionar individualmente ou coletivamente, e aí estão as regras. Para os domésticos, a regra é no mesmo sentido do que aqui foi exposto, do artigo 17 da Lei Complementar 150, o empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, com acréscimo de 1/3, já falei sobre isso, aqui neste vídeo mesmo.
após cada período de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família. Então não há novidade em relação às férias do empregado doméstico. Para que nós possamos finalizar, duas súmulas do Supremo que dizem o óbvio, e aí nenhum problema em dizer o óbvio. Súmula 198. As ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias. Já vimos e é óbvio. Súmula 199. O salário das férias do empresário. Está escrito empresário, mas é empregado, né, gente? Está escrito empresário aqui no site do Supremo. O salário das férias do empregado horista corresponde à média do período aquisitivo. Como nós já vimos, né? Vírgula, segue o STF, não podendo ser inferior ao mínimo. E aqui lembrando que é salário mínimo hora. Muito bem, era isso, senhoras, senhores. Peço aí aquele especial joinha, gente. Não custa nada para você colocar um joinha aí, indicar para o seu colega. Então, agradeço a atenção, um abraço, até mais.